2. Efésios 2, versículo 1. Todos acharam? Vamos ler. E esse ele é Jesus, tá? A gente está no meio de uma conversa, está no meio de um assunto. E ele nos vivificou, estando o quê? Nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais outrora a gente andava, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos nos nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Diz assim, entre parênteses, pela graça vós sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e como Ele fez sentar nas regiões celestiais que estão em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da graça, pela sua bondade conosco em Cristo Jesus. Alguém já viu o filme de zumbi? O zumbi nos filmes, você está ok, né? O zumbi nos filmes, o que ele faz? Ele só anda, balbucia alguma coisa. Eu sou da época dos clássicos, que ainda falava cérebro. E ele só pensa em fazer uma coisa. Efésios está dizendo que um homem pode andar a vida inteira igual um zumbi e não saber. Ele acha que está vivo, mas está morto. Ele acha que tá tendo uma vida abundante, mas na verdade ele está só sendo... Olha, ele diz que ele só vivia por causa dos seus desejos. Eu posso te incomodar nessa noite? Você tem certeza que você está vivo? A gente pode achar que está vivo. Eu estou trabalhando, estou trazendo dinheiro para casa, meus filhos estão bem, meus negócios estão bem, mas eu vou dizer um negócio para você: se você não está andando no caminho que Deus preparou para você andar, você está andando em um outro caminho que é de morte. Você pode estar sendo o homem mais próspero desta terra. Você pode estar tendo uma família maravilhosa e estar num ambiente seguro, mas se você não está onde Deus disse para você estar, você está vivendo pelos seus desejos, e uma hora Ele vai te dominar, e você vai ser uma bomba atômica em tudo que você acha que é felicidade. Olha o que Pedro fala na sua carta. Pedro fala que na época de Noé, as pessoas casavam e se davam em casamento. Na época de Noé havia prosperidade, havia grandes famílias. Por uma certa perspectiva, um dos caras que tem maior ascensão financeira é o traficante, que ele sai de uma condição de pobreza e rapidamente ele tem uma ascensão de recursos financeiros que estão na vida dele. E de fato, para alguns que estão dentro do meio da bolha onde ele está, esse homem é um homem próspero, é um homem de negócios. Eu tenho um discípulo que era ex-traficante,
E quando eu o conheci, ainda ele era traficante, estava morto nos seus delitos e pecados. Era um cara extremamente dócil. Era um cara que se tu passasse por ele na rua e conversasse, você diz: poxa, que cara legal. Chamar ele para comer um peixe lá em casa. Mas no que se concernia aos seus negócios, ele era brutal. Alguém pode dizer: eu estou tendo um casamento maravilhoso. Os meus filhos estão todos estudando. Eu conheci uma pessoa que os filhos dele estavam todos passando em faculdades. Mas os filhos deles, eles passavam de faculdades para não decepcionar o pai. Todos estão em faculdades. Mas será que todos têm o melhor pai que eles poderiam ter? Esse homem está cumprindo o seu chamado de ser pai. Todo homem tem 3 chamados na vida dele. Todo homem tem 3 chamados na vida dele. Ele foi chamado a ser filho. E ele tem que conquistar e usufruir de tudo aquilo que Deus tem para ele como filho. Diga: eu tenho direito de ser filho. E de fato, todos aqui são filhos. Não estou dizendo que todos tiveram pais, no sentido pleno da palavra, mas todos foram gerados e todos têm filhos. A não ser que a gente tenha algum clone aqui. Não. Todo homem tem 3 coisas que ele tem chamados na vida dele. O segundo chamado é opcional, mas de alguma maneira você é atraído. Ser esposo de alguém. Ser companheiro de uma mulher. É onde você deixa de usufruir de filho para começar a servir. E aí é um outro nível que nós entramos. Não vou ter tempo para discorrer tudo sobre isso, mas vou dar essa palhinha. E a terceira coisa que o homem tem um chamado para ser, e aí a plenitude do homem, é ser pai. É ser pai. Isso é incrível, cara. A gente se torna um homem completo quando a gente começa a preparar uma próxima geração. Por isso ser pastor é um negócio tão maravilhoso, porque você é pai 2 vezes, porque você vê as pessoas crescendo. Olha a palavra de um pastor: vocês vão fazer obras maiores do que as minhas, porque eu vou para o Pai. Isso é uma palavra de pai para filho. Qual é o filho que quer dizer assim: o meu sonho é que meus filhos sejam mais miseráveis do que eu? Tem algum pai que tem esse tipo de sonho? A Bíblia diz que se um pai, pior pai que existe, e o filho pedir pão, ele não vai dar uma pedra. Imagine o Pai Celeste. Você foi chamado para ser filho, para ser um Boaz, um resgatador, um companheiro para uma mulher, e ela é um presente de Deus para você, e você foi chamado para ser pai. Né, filhote? Meu filhote está aqui comigo. Mas a questão toda é: eu tenho que saber onde eu estou. Eu tenho que saber se eu estou vivo. Eu tenho que saber se a nuvem, sabe a nuvem de glória que estava no deserto? O povo de Israel, você pode falar o mal que você quiser do povo que saiu do Egito. Pode falar mal deles. São murmuradores, reclamam. Bicho, é um bando de bebê chorão. Mas uma coisa é certa: eles sabiam o que eles queriam. Porque a nuvem de glória do Senhor, ela acompanhou com eles 40 anos. A nuvem, às vezes, quando a nuvem estava seguindo, eles estavam acompanhando ela. Na hora que a nuvem parava, eles montavam acampamento. E às vezes, essa nuvem ficava parada 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos naquele lugar.
Mas às vezes ela parava só 1 hora. Tu já pensou, tu está organizando tudo e de repente a nuvem começa a se mover e todo mundo começa a dizer: ei, a nuvem está se movendo. Sabe o que isso me fala? Que eu tenho que estar com os meus pés no chão, eu tenho que estar cuidando da minha vida, cuidando das necessidades da minha casa, cuidando das necessidades do que eu tenho que fazer nessa terra. Mas eu estou todo o tempo olhando para a minha referência no céu. Deus ficou tão indignado com Moisés que diz: Moisés, vocês vão seguir, mas eu não vou mais com vocês. Moisés disse: a gente não vai sair daqui sem o Senhor. Mas vão mandar um anjo. Não, sem o Senhor não arreda o pé. Você está no lugar onde você deve. A pergunta da noite é: você está no lugar onde você deveria estar? Porque se você estiver no lugar onde só os seus desejos são saciados, alguma coisa está errada. Que está aqui, Efésios está dizendo aqui, aos quais também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e era por natureza filhos da ira. Ei, avalie o teu GPS nessa noite. Se você está tendo uma vida que não tem desafios, alguma coisa está errada. Você diz: pastor, mas eu preciso ter desafio. Precisa. Quantos homens acima de 50 anos nós temos aqui? Levante a sua mão. Homens acima de 60 anos. Homens na casa dos 40. Abaixo de 40. Deixa eu falar um negócio para você. Algumas pessoas vão dizer para vocês, tem de 40 para cima, diz: ei, senta aí que o teu tempo passou. E aí você sabe o que você faz? Fica sentado, vendo os outros fazer, ou vira juiz de futebol de arquibancada, vê os outros jogarem, dá dica de como os outros deveriam fazer, mas está parado, envelhecendo, desperdiçando o dom que Deus deu para nós. Ei, tem muita coisa para conquistar. Onde estão os homens? Onde que os homens têm que estar? Na frente de tudo, perfeito. Nós temos que estar à frente de tudo. Acampamento de crianças, o acampamento infantil. Sabe o que acontece? Que tem muito acampamento infantil? Tias. A gente está passando por um problema, que os acampamentos de crianças só tem tia. Aí eles veem a tia pregando, eles veem a tia trabalhando, eles veem a tia tomando a frente das coisas, organizando. Quando tem um homem, o que ele faz? Quando ele não está, diga, quando ele não está sentado, sabe o que ele está fazendo? Carregando alguma coisa. Ei, você não é a mula de Balaão não, rapaz. Você é a imagem do Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você é a imagem do Deus Pai, o Todo-Poderoso, que te amou o mundo de tal maneira. Ei, você é muito mais do que um carregador e um espectador. Por que esse movimento que está acontecendo, alguns movimentos de homens, e para mim hoje o principal movimento que está acontecendo sobre homens, que é o Legendários. Daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo. É para mostrar que você consegue conquistar, que você pode contribuir, você pode ser herói dos seus filhos.
Você pode ser o herói da sua rua. A gente ficou no nosso nicho. A casa do vizinho está alagando, a casa do outro vizinho está alagando. Ai, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Eu estou sentadinho, estou vendo todo mundo na miséria, mas eu estou tranquilo. Não, é nessa hora que eu pego a minha enxada, é nessa hora que eu pego a minha pá, nessa hora que eu pego o meu martelo, nessa hora que eu pego as minhas habilidades, nessa hora que eu pego meus bens e vou ajudar meu vizinho. Ah, mas esse vizinho não gosta de mim. Pois agora ele vai gostar, porque eu vou ser o primeiro a chegar lá. Dentro do movimento Legendários, uma das premissas é que a gente deixa um lugar melhor do que a gente encontrou. Sabe o que as mulheres falam da gente? Ah, o homem está fazendo as coisas, o homem só sabe fazer bagunça. Está amarrado, acabou esse tempo. Homem é excelente. Se precisar fazer alguma coisa, a gente vai fazer alguma coisa. Se a minha parte terminou, eu vou te ajudar na sua parte. É isso que a gente tem aprendido na montanha. A gente tem aprendido na montanha que o meu tempo não acabou. Faz assim, ó, puxa o ar. Não, quero ouvir vocês fazendo barulho. Esse teu pulmão não está funcionando. Faz de novo. De novo. Tem ar? Não tem vida. Se tem vida, tem propósito. Se tem propósito, tem conquista. Se tem conquista, tem o porquê você está parado. No Salmo ele diz assim, diz que pega a palavra e diz: palavra é luz para os meus caminhos, é lâmpada para os meus pés. A palavra fala que o Espírito de Deus, ele diz que aqueles que são nascidos do Espírito, isso é Jesus conversando com Nicodemos, ele diz: aquele que é nascido do Espírito, ele é como o vento, imparável. Os líderes, eu estou vendo os líderes de famílias, líderes de crise, líderes na hora que esse bairro precisar, na hora que a tua empresa precisar, na hora que a tua igreja precisar, são os primeiros caras que vão levantar. Os caras dizem: olha, está vindo o pessoal ali da IDPB, está chegando, esses homens estão chegando, e onde esses homens chegam, tudo volta, o caos, ele se torna normalidade. Pega Filipenses capítulo 2 para mim aí. Olha a palavra, olha o contraste de um que fala do passado. Se lembra do GPS? Se lembra do GPS? Se você está vivendo só pelos seus desejos, se a gente está vivendo só para a nossa vontade, se a única coisa que você está, a tua única ambição é chegar em casa, comer uma picanha e assistir um jogo de futebol, desculpa, você está vivendo só para os seus desejos, está vivendo na carne. Você provavelmente é um walking dead. Mas, na hora que a gente coloca um GPS, a gente faz uma avaliação. Eu quero que você, nesse congresso, faça uma avaliação. Você está no local aonde você tem que estar, com uma meta que tem que estar, com as pessoas que você tem que andar. Faça essa avaliação. E aí diz: onde eu tenho que dar? Onde que eu tenho que estar? Filipenses capítulo 2. Olha o que ele fala assim, ó. Sabe a árvore que você corta, que não dá fruto e você corta? Mas a árvore que dá fruto a gente poda. A gente vai ver o que é poda agora. Ele diz assim, ó: portanto, se há alguma exortação em Cristo. Sabe o que é exortação? Alguém pode me dizer o que quer dizer a palavra exortação? Hã? Oi? Tá. Dar ânimo. O pessoal diz, vê duas pessoas conversando no discipulado. Ih, já está levando uma exortação. Não, exortação é: vai, você consegue, não desista.
Você tem alguém que fala isso para você? Você tem alguém que no dia mais difícil da sua vida ela está dizendo: você vai conseguir, você não vai desistir, você já chegou até aqui, você vai até o final. Você anda, e tem esse ambiente aqui que ele está dando sintomas de que é o lugar onde você tem que estar. Você tem que estar num ambiente, e se esse ambiente não existe, começa a gerar esse ambiente, não um ambiente onde você pode dizer assim: ó, você vai conseguir, você não vai desistir. Deus está proporcionando esses ambientes. Deus está expandindo esses ambientes. Só de haver um congresso, bota para mim de novo lá, onde a palavra é passividade, nunca mais. Deus está falando, meu irmão. Sabe que é o cara mais, sabe o que é um homem passivo? É um homem dentro de um caixão. Você está morto? Você é um zumbi? Então começa a exortar outros caras a conquistarem. Começa a se alegrar com a conquista de outra pessoa. Começa a dizer: você vai conseguir, eu estou aqui com você. Você não vai desistir, porque no dia que eu estava tentando desistir, você estava aqui do meu lado. Há alguma exortação entre vós? Só que essa exortação é em Cristo. E ela é uma exortação que ela é um nível muito alto. Porque Jesus diz: quer ser meu discípulo? Quer ser discípulo de Jesus? Quer ser discípulo de Jesus? Quer que eu te diga o que ele falou quando perguntaram o que é ser discípulo de Jesus? Tome a sua cruz e me siga. Jesus não levou a sua cruz? Que cruz é essa que ele está falando? Se ele já levou a minha. Sabe o que é ser cristão? É ser seguidor de Cristo, imitador de Cristo, ser imagem e semelhança desse Cristo. Se eu sou imitador de Cristo, ele levou uma cruz, ele sendo inocente levou uma cruz de outra pessoa, qual é a cruz que eu estou levando hoje? Eu estou levando a cruz do meu filho, eu estou levando a cruz da minha esposa, eu estou levando a cruz do cara que está me perseguindo, eu estou levando a cruz dele, eu estou pagando o preço por causa dele, eu estou se tornando o homem mais parecido com Jesus por causa dele, eu vou amar, eu vou interceder pelos meus inimigos. Ei, não é moleza, eu não estou chamando de ser moleza não, minha exortação é: se torne mais parecido com Jesus. Que de crente e religioso esse mundo está cheio, e isso não tem feito diferença nenhuma. Até o diabo crê em Jesus. A questão é: você é igual a ele? No dia que você for expulsar um demônio, você vai dizer assim: sai em nome de Jesus. E o cara vai dizer: olha, eu conheço Paulo, eu conheço Cristo, mas não sei quem é você não. Se torne um homem parecido com Jesus. Tome decisões parecidas com Jesus. Eu estou te exortando em Cristo Jesus. Há alguma consolação de amor? Consolo, consolação de amor. Consolação do amor de quem, gente? De quem é esse consolo? É o consolo de Deus. É o consolo do amor de Deus, que Deus nos ama. Quem passou por um dia ruim? Eu passei por dias ruins. Nasceu uma criança de ontem para cá, mas a gente perdeu uma pessoa também. A consolação de amor é dizendo: coisas ruins acontecem com pessoas boas, mas Deus, Ele é amor. Deus te ama, Deus me ama, Deus está conosco. Tem esse ambiente de consolação? Ou é um ambiente de pessimismo? Ai, não sei se Deus existe, porque eu perdi meu emprego. Se você perdeu o seu emprego agora, é porque Deus está abrindo outra porta. Se você sair de uma empresa que você estava há 15 anos, e você com certeza já deixou uma igreja pronta lá, Deus está dizendo para você, fazendo igual Filipe: eu estou te levando para outro lugar. Benignidade. A sua família está olhando para você. Ei, tem uns caras que acham que proteger a família é o cara ter, né?
ou ter uma varinha de condão. Deixa eu falar um negócio para você. Quem é a pessoa mais forte da sua casa? Quem é a pessoa mais forte da sua casa? Pessoa mesmo, pessoa. Você está com dúvida? Ou está com medo de mim? Fique de medo de mim não, que hoje eu vim amoroso. Deixa eu falar um negócio para você. Quando acontece uma crise na sua casa, a sua mulher pode ser a mais braba que seja, a sua sogra pode ser a pessoa que todo mundo tem medo da vizinhança, mas na hora que começa a gritaria, que na hora que começa a ter bomba, todo mundo vai olhar para quem? É para você. O que você vai fazer? Como você está se comportando? Alguém já viajou de avião? Ok. Já aconteceu no avião, tu tem um daqueles, tu tá descendo no voo, buf, arremete. Já aconteceu com você? Já aconteceu então no avião ele fazer assim e começar a fazer uns balançados assim no meio da, já ficou com medo? Fala a verdade. Ficou, eu fiquei também, meu irmão. Mas a pergunta é, vou te dar uma dica. Se o comissário de bordo estiverem ali sentado, conversando, tomando cafezinho, fica de boa. Tá tudo bem. Agora se o comissário de bordo está botando o cinto, está se tremendo, ele está com terço e fazendo lá as contas, e está se benzendo, chamando Jesus de Genésio. Ah, meu irmão, aí já era. Sabe quem é o comissário de bordo da sua casa? Fala assim: sua família está te olhando. Sabia que tem esposa que está sendo abusada, aliciada por pessoas na rua, por chefe no trabalho, e ela não fala para você porque ela tá assumindo o teu lugar de proteção? Porque ela disse: se eu contar para o meu marido, ele vai matar o cara, ou ele vai morrer, ou ele vai ser preso, eu só perco. E ela fica lá sendo abusada porque você não está sendo protetor. Sabe por quê? Porque você não controla as suas emoções. Você é um machão, você é o fortão, mas você não está protegendo a sua família, porque a mulher está tendo que te proteger. Desculpa, é verdade. Eu levei essa porrada também, irmãos. Estou no mesmo barco. Você é a solução ou você é o problema? Ei, olha o que mais tem aqui. Ele diz: há alguma comunhão do Espírito? Sabe o que é essa parte aqui? Você conhece alguém que você vai lá e ora comigo? Ora comigo. Você tem alguém assim na sua vida? Ou você também, na hora que você vê alguém mal, diz: olha, estou sentindo que você não está bem, posso orar por você? E no outro dia essa pessoa chega assim: meu irmão, obrigado por aquela oração, ela veio no momento certo. Ela veio no momento certo. Há esse ambiente entre vocês, ou todo mundo quer dar uma de sério? Porque as mulheres têm isso. A mulher olhou uma para a outra e deu problema. Ela olhou uma para a outra, já sabe qual é o problema, não precisa nem falar muito, só pelo cacuete do olho ou pela roupa que a pessoa usou. A mulher ela é muito detalhista. E ela já começa a orar um pelas outras, já começa a chorar. Ei, quem tem que ser exemplo disso somos nós. Você é tão próximo de Jesus ao ponto de você pedir oração de alguém? Você é tão próximo de Jesus de sentir que alguém precisa de um abraço? Você faz isso com a sua família? Quando a sua esposa está doente, você ora por ela ou você vai leva ela para o hospital de imediato? Quando seus filhos estão doentes, eles pedem oração sua? Veja bem, eu estou apontando um GPS. Se há muitas negativas, é sinal de que você está no lugar errado. A boa notícia é que tem como chegar no local certo. Mas vamos lá.
Olha como esse texto é maravilhoso, gente. Ele está falando, olha esse ambiente. Ele diz: se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação em amor, se há alguma comunhão do Espírito, ele diz: se há alguns entranháveis afetos e compaixões. Sabe o que eu tenho visto na montanha? Algumas coisas são quebradas ali, e os homens voltam. Você tem legendários aqui, né? Os caras não voltaram mais carinhosos. Os caras que nunca abraçou nem cacto. Os caras chegam e te abraçam, pergunta como você está. Do nada ele se torna teu amigo. A gente não sabe nem o nome do outro, mas quando a gente vê um outro, fala: novo nível de amor, novo nível de honra, novo nível de unidade. Há um companheirismo que era para estar, segundo a palavra, entranhado nas nossas igrejas. Aquele companheirismo que você vê quando você vai jogar bola. Tem companheirismo quando você joga bola? Ou vocês ficam querendo dar uma pernada no cara, xinga até assim, até a quinta geração. Tem gente que quando joga bola e vira o Hulk. Esmaga. Ei, nós, olha o que a palavra de Deus diz. Era para a gente ser conhecido como o povo do amor. Não o amor maluco que tem lá fora. O amor de entranháveis afetos, como irmãos. De você encontrar na rua e souber que a pessoa está passando uma dificuldade, você ir lá ajudá-la. Caiu uma árvore na casa de um amigo nosso, de lá da igreja, um legendário. Pai, veio tanta gente para ajudar lá. A gente não tinha ideia, mas a tora era enorme. E foi o próprio Deus que fez assim com o dedinho, e ela caiu só na beirada da casa, só quebrou um cômodo. Se ela tivesse caído inteira, do jeito que ela estava, aquela madeira maciça, a gente ia ter óbito. Mas os caras na chuva, no dia do feriado, na folga, cortando madeira, fritando peixe para estar junto. Sabe, isso que nos une, irmãos. Você não tem ideia. Você quer fazer amigos? Trabalhe junto. Sabe a coisa que mais une o homem? Evento de homem, gente. Lá vai eu, vou ser o cara ruim. Quais são os eventos de homens que nós temos? Futebol. Qual é o outro? Churrasco. Porque o homem gosta de churrasco. Já prestou atenção? Olha os eventos das mulheres. Mulher única, mulher poderosa. As mulheres fazem um chá, as mulheres fazem um brechó, as mulheres fazem tem de vez culto lá na igreja que elas são administradoras, só faltam quebrar a igreja, porque chegou alguma Luciana Fogo Puro, alguma dessas, sabe, maluca por Jesus, que chega lá e a mulher tudo rodopiando. Olha os eventos nossos: futebol, churrasco. Sabe o que isso é evento? De criança. Parquinho, sorvete. Só para fazer aquilo que o meu coração deseja. Evento de homem é para abençoar. Sabe o que faz a gente sentir mais homem? Quando a gente está todo suado, todo quebrado, mas a gente ajudou alguém. Cara, a gente se sente vivo. Agora, olha para tua mulher vendo tudo lá, suado, cortando uma tora de madeira na casa de alguém. E a tua esposa tá te olhando ali. E ela diz: esse é o meu homem. E esses são os amigos dele. A gente nunca vai estar sozinho. Esse é o coração dela. Agora ela te vê à frente de uma televisão. Faz, juiz, tu não está vendo? Faz isso, pelo amor de Deus, ninguém está vendo isso aqui. Ela olha e fala: precisa descansar um pouquinho, né?
Você imagina a cara de orgulho dela, dizendo: esse é meu homem? Não, não, não. Geralmente ele faz algumas coisas cultas. Mas não é o caso. Aqui, o padrão que ele diz é que tem exortação. Ninguém fica para trás. Ninguém é abandonado. Aqui o padrão, esse é o padrão do nosso GPS, é consolação e amor. Vai dar certo, é o pior dia que tem, mas tu não está sozinho. Caiu uma árvore na tua casa, mas tem gente aqui, porque a gente tem um amor assim que é inseparável. Mexeu com um, mexeu com todo mundo. É esse padrão que Paulo está escrevendo. Essa é a igreja de Filipos, lá de Filipos, os filipenses. Mas olha como ele aumenta o padrão. Pode aumentar o padrão? Já está difícil para alcançar esse. Ele diz assim: complete o meu gozo, complete a minha felicidade. Vocês estão quase lá. Tem um pontinho. Só falta isso para vocês. E ele diz assim: para que tenham o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Ele diz assim: só falta um pouquinho para que aquelas palavras que foram ditas lá em Gênesis, para aquela multidão que estava se revoltando contra Deus, querendo construir aquela coluna, e Deus disse: eis que esse povo é um só, uma só palavra, um só pensamento. Nada será impossível para que eles falem. Há um poder exponencial quando os homens decidem andar juntos. Há algo que é desatado quando os homens decidem: nós vamos fazer isso juntos. Além dessa comunhão, desses entranháveis afetos, há algo que faz com que a gente seja imbatível. Se dependesse só do pastor Júnior, ainda tinha 2 colunas aqui. Não é verdade, pastor? Eu via 2, porque elas que eu estava pregando aqui, eu falo. Quem fez isso aqui, irmãos? Sei que foi Deus, mas quem foi? Alguém dos senhores bateu uma massa aqui? Pintou? Vocês não se tornaram mais unidos? Os caras... Vou falar um negócio aqui que pode ser uma heresia terrível, por isso eu já peço perdão para o pastor antecipado. Mas os caras que decidiram ficar só olhando ou dando teco, não estão mais aqui. É ou não é verdade? Oh, Deus, isso é misericórdia. Isso é pura misericórdia. Levanta a mão para o céu, que foi Deus que te guardou. Homens, há uma força quando vocês decidem agir juntos. Se Deus nesse momento, Deus está fazendo um avivamento nesse momento. E esse avivamento, ele não está partindo mais do ministério de jovens. Eu fui pastor de jovens 20 anos. Mas fui atraído para o ministério de homens. Ele me conheceu ministrando corte para jovens e adolescentes. Hoje está um pouquinho mais bruto do que daquela época. Deus está chamando a gente para falar conosco. Chamando a gente para uma sarça ardente. Para que a gente ajeite o nosso GPS. Eu não digo que a gente alcançou, mas esse é o alvo. E começa o quê? Trabalhando junto, parando de olhar para o umbigo, dizendo: é minha responsabilidade. É a minha família que vai usufruir do que vai ser feito aqui. É a minha rua que vai ser segura.
São os meus vizinhos que Deus nos deu. É um macumbeiro e é um ateu. Glória a Deus, é 2 almas se converter. Mas eu vou servir eles, eu vou orar por eles. Deus me colocou para ser o pastor dessa rua, o intercessor dessa rua. Outra coisa que aconteceu, teve um dos coordenadores nossos, a casa dele, linda a casa dele no Ileia, deu uma tempestade daquela. A casa dele, o telhado fez igual aquelas perucas, quando batia o vento, fez assim. Ela arrancou e ficou para trás. Em menos de 20 minutos, não havia mais lugar para tanta picape e tanto cara de laranja, porque a gente gosta de estar andando com laranja. E a gente puxando o telhado, levou a família do cara para o lugar, arranjou um lugar para a família dele, puxou o telhado, amarrou o telhado, não sei se estava endemoniado o telhado, mas ele ficou amarrado. A gente verificou se tinha ponto de energia. Aí tinha um cara que é da Manaus Energia, acionou para desligar o coisa. O outro que é engenheiro puxou ali. O outro trabalha com ferragem, fez um orçamento. No outro dia estava botando telhado novo. A vizinhança olhou: quem são esses caras? É a Defesa Civil? Não, são os amigos deles. Quem eles são? São os legendários. Aí a mulher apontou para o marido dela e disse, bateu no peito dele: tu vai. Porque não basta só você ser o cara, você tem que andar com caras que são caras. Há um poder exponencial quando homens decidem andar juntos. Pode ser por bem, pode ser por mal, mas de fato acontece. Davi, no seu pior momento, veio o pior da sociedade para ficar com ele naquela caverna. Mas dali saíram matadores de gigantes. Se você está andando com gente que só te leva para baixo, corta esse cordão umbilical, começa a andar com o homem de Deus, começa, ali tem Deus, eu estou lá, ali tem homem de Deus, vou andar lá. Eu vou parar de andar com gente que só quer ir para baixo, só gente que só quer ficar em casa. Tempo acabou, irmãos. É tempo de avançar, amém? Só para finalizar o texto, ele diz assim: há um caminho, não faça nada por contenda, não faça nada por vanglória, não, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo, não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual fazer também o bem aos outros. Tem de vós os sentimentos que houve também em Cristo Jesus, a qual subsistindo em forma de Deus, não considerou igual a Deus as outras pessoas, mas esvaziou-se de si mesmo. Sabe qual é o segredo aqui? Morra para que outro viva. Mata o teu conforto para que outro esteja no conforto. Comece a servir na sua casa, fazer uma revolução na sua casa. Meu irmão, eu vou te pedir para você levantar agora. Pode levantar. Mas eu quero que você já comece dizendo: esse congresso aqui já fez a diferença para mim, porque eu já vou começar a mudar algumas coisas. Se tem aquela lâmpada que está lá apagada há 6 meses, é a hora da gente enterrar aquele cadáver que está pendurado e colocar uma nova. Está na hora de você começar a aprender a comprar suas ferramentas. Está na hora de você chegar com a mulher, olha, dizer: olha, a partir de agora as coisas vão mudar. Vou começar a cuidar dela. Vou começar a cuidar dos meus filhos. Vou começar a ajudar os meus vizinhos. Na hora que o pastor fizer uma convocação, o primeiro a chegar sou eu aqui. Na hora que for para bater uma massa, eu já tenho a minha 7 léguas para massa. Se os seus dedinhos forem pouco delicados, compre uma 7 léguas daquela lá que não vai machucar. Na hora que o pastor dizer: os homens vão liderar um período de jejum e oração, eu quero ver os homens, essa vizinhança não dormindo por causa do clamor dos senhores. Sabe por quê? Porque eu não estou confortável com o meu conforto. Porque se eu estou confortável com o meu conforto e o meu vizinho está desconfortável, e o irmão da igreja aqui está desempregado, e o meu primo, o meu cunhado está envolvido nas drogas, eu não tenho tempo para descansar. Eu vou ter tempo para descansar. Sabia que nem na glória a gente vai ter tempo para descansar?
O homem não foi feito para descansar. O descanso acontece para poder a gente ter mais energia para fazer o que de novo? Trabalhar. Melhor coisa que pode acontecer com a gente, irmãos, é trabalho. Estou gostando de ver aqui, meu pastor. Estou olhando no rosto de todo mundo, ninguém quer me matar ainda. Lá fora, né? Não se preocupa não. Só tem 2.500 de laranja comigo. Mexeu com um, mexeu com todos. Vai todo mundo te abraçar. Vamos orar? Eu acredito que esse é um tempo novo na sua vida. Eu não estou dando jargão não, porque Deus está se movendo através dos homens. Levante a sua mão. Diga: Senhor, eu estou ligando meu GPS agora. Eu não sei se eu estou no lugar onde o Senhor mandou eu estar, mas eu vou começar a olhar para o teu GPS agora, porque eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja. Eu quero ser o homem que eu nasci para ser. Eu quero ser o pai que eu nasci para ser, o marido que eu nasci para ser, o filho que eu nasci para ser. E eu preciso desesperadamente que o Senhor me mostre se eu estou no caminho errado. A Bíblia fala: sonda o meu coração e vê se é um caminho que não seja o seu. Sonda o coração desses homens agora, Senhor.